Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, depois de uma rodada final de semana. Aí o Grêmio, mais uma vez, sendo derrotado pelo Flamengo. Ontem, um pênalti aí, na minha opinião, inexistente, mas o Flamengo saiu com a do Grêmio. Flamengo que pode ser campeão no final de semana, tanto Libertadores como o Campeonato Brasileiro, ou seja, no final de semana pode levantar duas taças. E o Internacional ficou no empate lá com o Corinthians, um empate até considerado bom, porque o Inter se mantém aí entre os primeiros aí em termos de Libertadores, pré-Libertadores, G6, né? Hoje G7 em relação ao posicionamento do Atlético Paranaense, que ocupa aí a frente de Inter e Corinthians. Mas o Inter hoje estaria na pré-Libertadores com o empate de ontem, tem a mesma pontuação que o Corinthians, mas a vantagem pelos critérios. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo, Darcy Filho, animadíssimo? Grande abraço, animadíssimo, Gadu, animadíssimo. Então tá, como sempre, né? Sim, Ângelo Garbassi, vai sobrar para quem hoje ou para ninguém? Não vai sobrar, eu quero conversar com o Renato particular. Tem uns conselhos para dar pra ele. E Cláudio Bia, nos dá a honra e o prazer de ter aqui conosco também hoje, montando e completando o nosso time. Bom, você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. No Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, né? Mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, também compartilhando. É importante que você compartilhe aí nos seus grupos. Genuinamente gaúcha, focado nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. Levamos o nosso Rio Grande para o mundo através das nossas plataformas digitais. E aí é só você digitar RDC TV e você nos assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da nossa RDC, para você acompanhar os bastidores da nossa emissora. O meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira, Dois Toques. Se você quiser participar do programa pelo nosso WhatsApp, é só você agendar aí. 51 o código de área 999-339894. 51 o código de área 999-339894. Nosso Dois Toques para a CIMA, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Mas aos 65 anos, nossa força é tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária. É o caminho certo para a sua segurança e para a sua família. Fazer um pouquinho da Simris também na Amazon, né? Tudo em perfeitas condições, meu presidente? Tudo bem, a Amazon trabalhando bastante, estamos fazendo um ano excepcional, fora da curva. Subimos a régua, é um ano, olha, Cadu, os últimos 10 anos é o melhor ano da Amazon. Que maravilha. É a nossa economia se aquecendo. A economia se recuperando, nós estamos trabalhando aí quase que 24 horas por dia, para dar conta, sábado, domingos, feriados, trabalhamos, para conseguir atender os nossos pedidos. E como é que estão as safras, hein? As safras estão boas. A safra, o preço da soja está muito bom. E os outros setores que a Amazon trabalha também, porque nós não trabalhamos só na área agrícola, né? Também estão bons. Então, é um conjunto de coisas que aconteceram esse ano, que a Amazon está muito bem. Que bom. A gestão... Agora, na crise, eu disse outro dia aqui, até o presidente andou aqui, na hora da crise é que tu vê quem é craque. Sim, lógico. Vê que o presidente, na época que está boa é fácil, né? O presidente está mandando, o Garbassi que está mandando na área dele, na crise, o presidente, nós trabalhamos 24 horas. Na crise, se tu trabalhar, tu te desengata e vai-te embora, velho. Não tem conversa. Não tem que ficar se queixando. Isso é que nem clube de futebol que fica, mas ali me roubaram ali, aquela bola. Não tem, velho. E é pra frente que se anda. É isso aí. Inclusive, a crise serve para purificar as empresas. Claro. Tem muito picareta que entra no mercado. Sem dúvida. Né? E na época da crise eles não aguentam, só aguenta quem tem estrutura, mercado, quem tem capital, quem cuida do seu negócio, quem investe no seu negócio. É ou não? Fica seletivo o mercado. Como disse o Darcy, tem que olhar para frente.
no retrovisor não tem no meu carro, eu tenho só Em um nada. farol alto. Em nada o retrovisor ajuda. Como eu vi numa palestra que o cara botou assim no painel, isso é velha, né? Mas botou no painel assim, crise, escreveu crise, aí pegou e tirou o S fora, e aí ficou CRI. Na crise você tem que criar, você tem que ser criativo. Né? Exatamente. É por aí que vai. Exatamente. Na crise, quando as coisas estão boas, é fácil administrar. E mostra competência exatamente quando as coisas não são no melhor momento, de maior agrado. Falando em crise, acabou a crise do Inter, Cláudio Bira? Não, eu acho que o Inter acabou sim, porque eu acho que o Inter criou uma crise, né, Cadu, que não existia. Se criou uma expectativa em cima de um plantel modesto, que se gastou pouco dinheiro. E o que eu pergunto para vocês três aqui, que estão comigo, se no início do ano, no início do campeonato do Campeonato Brasileiro, se combinasse com o Internacional, lá no início do ano, tu vai chegar no meio ali. Estava fora de qualquer cogitação. Vai chegar no meio. Era time para meio de qualquer tabela. um Colorado fecharia. Claro. Tu vai chegar ali em 10º, na primeira página, no fim da primeira página, ele brigando entre a primeira e a segunda. Exatamente. Está ótimo. Né? Porque com o plantel que se tinha, com o que... Bom, aí o Odair, que eu admiro muito o Odair começou a fazer o time andar, descobriu um Moledo que estava fora do futebol, foram buscar o Cuesta, que ninguém sabia quem era, pouca gente sabia quem era o Cuesta, formaram uma dupla de zaga maravilhosa, aí descobriram o Patrick, Lindoso. Olha, vejam vocês, nós perdemos o Rodrigo Dourado este ano, que era um dos 3 melhores jogadores do Internacional, e ninguém falou nisso. Os outros times, perdemos o fulano. Eu acho que o Internacional foi muito bem. O Internacional criou uma expectativa que depois nós acabamos nos frustrando, porque encontramos pela frente um Flamengo, e o Atlético Paranaense ali, que é um time que nos surpreendeu. Eu confesso com o Colorado que também fiquei um pouco chateado por ter perdido, mas assim, talvez aborrecido seria o termo, por ter perdido o Atlético. Porque o Atlético, enquanto clube, é menor que o Internacional, mas enquanto time é melhor que o Internacional. Isso aí, exatamente. Tanto é verdade a posição que ocupa hoje o Atlético. Hein? Já garantido em Copa do Brasil, onde é que ele está na tabela hoje? Mas Com o Inter saída do treinador e tudo. O Inter entusiasmado. Claro. Foi longe demais o Internacional. Foi longe demais o Internacional. O Darcy matou a charada para mim. O Internacional tem mais camiseta e eles tinham mais time. Então nós estávamos achando que íamos ganhar. É quase a mesma coisa que Grêmio e Flamengo. Só que o Flamengo é maior que o Grêmio, porque tem mais tudo, e tem mais time que o Grêmio. Então, porque no campo, na sequência de jogos, o gramado é a confirmação de quem é melhor ou quem é pior. É verdade. Não tem como ver. O resto, de VAR, de árbitro, não sei, todos erram tanto quanto. O cara que erra o pênalti, o árbitro, o cara do VAR, o dirigente, o narrador, o repórter, o comentarista, todos erram no futebol. O treinador, todos erram no futebol. É verdade. Agora tem Aqui nós temos um que erra sempre. Quem? A primeira provocação, Garbassi. Erra sempre. A voz do além está aí, a voz do além. Olha aqui, ele só pega as coisas pontuais que às vezes, enquanto eu tenho que errar, porque eu dou tantas opiniões, firmo tanta posição, que eu não posso acertar tudo. Errou a voz do além. Até lá ele combinou, até som estão botando. Não, essa é a voz do além, não sou eu. Olha lá, olha aqui, Não sou eu. Eu quero te dizer o seguinte, se fosse Jesus Cristo, quem sabe eu acertaria tudo. Mas a grande maioria... Mas nem Jesus Cristo foi unanimidade. Eu só cometi um grande erro nesse ano que eu reconheço. Achando que o Odair Hellmann não poderia jogar como jogava com o time do Internacional, jogando lá fora, e ele jogava retrancadinho por uma bola, e eu dizia que ele era medroso e covarde. Mas agora eu me convenci que o Internacional não tinha tudo isso de jogador. E o Odair tirou leite de pedra. Tirou.
Mas tu era para ver isso, porque tu tem 50 anos de crônica, tu podia ter visto isso antes de criticar. Mas o jogo de ontem, o Internacional mostrou uma postura diferente, né? Até a maneira que tu sempre reivindicasse, ou seja, a gente está vendo aí os melhores momentos de jogo do outro. O primeiro tempo do Internacional foi muito bom ontem, até teve a oportunidade, inclusive, de ter ganho. Aí no segundo tempo foi outro jogo, o Flamengo adiantou o Corinthians adiantou as duas linhas e passou até acho que na última parte, no último quarto do jogo, pode dizer assim, que o Corinthians acabou pressionando. Eu não sei se foi cansaço do Inter, ou se o Corinthians empurrou o time, ou o Inter daqui um pouco começou a se preservar para manter esse score de 0-0, que também não era ruim. É que é muito difícil de manter aquele ritmo do Internacional do início do jogo, no primeiro tempo. Muito difícil. Segundo, as duas equipes são muito parecidas. E isso, jogavam iguais, né? Individual, tecnicamente e em conjunto. Tanto é a posição deles no campeonato é muito parecida. Então são equipes parecidas. Então que um domine o jogo em determinado momento e que o outro domine em outro é absolutamente normal. E quando os grandes se encontram, um empate fora de casa ou em casa, ele não é absolutamente... Não tem nenhuma normalidade. Concordo contigo. Eu acho que talvez o jogo o partido internacional no segundo tempo não tenha sido boa, mas o resultado foi maravilhoso. Foi ótimo. Quer dizer, nós seguramos um adversário no campo dele. Foi ótimo. O inimigo, né? Que ele está disputando conosco no campo dele. Então, tu não pode perder para o Avaí, para o Chapecoense. Esses aí tu não pode. Porque o Internacional teve uma postura exatamente não jogar pelo empate, porque aquele ditado, se tu joga pelo empate, tu aperta a derrota. Né? Agora, isso foi um posicionamento aí do Zé Ricardo. Ele mudou as alternativas, ele mudou a maneira de jogar nos primeiros jogos, ontem, e aí a segunda partida que ele fixou o Inter dessa maneira, né? Num 4-2-3-1, mas também com a saída de 3 volantes, e eu acho que o Internacional mostrou uma postura diferente ontem. E houve uma coisa fundamental ontem, né? Em todas as partidas que o Internacional vinha, Cláudio, todas as partidas o Internacional vinha levando gol. E essa partida saiu sem levar gol. Já foi um progresso. Quer dizer, aqui que era cobertor curto, ele atacava, mas se descuidava. Mas com todo respeito. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, foi a troca do goleiro para mim, aquilo ali. Aqueles gols que o Danilo tomou, não sei se o Lomba tomava. O Grenal, o segundo gol do Grenal estava adiantadíssimo. Mas o Grenal já era uma partida, estava com 10, 10, o Grêmio aquele sufoco todo. O gol do Jeromel foi... Mas o outro segundo gol lá também, não sei se ele... Então, mas são coisas que acontecem. Agora, o que eu acho é o seguinte, eu acho que o Internacional tem chance de... Nós temos que torcer para o Flamengo... Eu acho que todos torcem pelo Flamengo. Claro. O próprio Corinthians, o próprio São Paulo que vem caindo, que vem lomba abaixo. Acho que todos torcem pelo Flamengo exatamente para que abra... Só o Grêmio não torce, porque primeiro levou 5, segundo perdeu para os reservas e terceiro, se o Flamengo não ganhar, pode prejudicar o Internacional. Mas as 3 razões que o Grêmio não torce pelo Flamengo. Mas o Grêmio tem, depois a gente vai falar do Grêmio, mas o Grêmio tem jogos complicados, a tabela do Grêmio é complicada. O Grêmio tem o Palmeiras ainda semana que vem, depois tem o Atlético Paranaense fora, são os 2 jogos fora que o Grêmio tem, depois tem o São Paulo no Olímpico, eu sou do tempo do Olímpico, nós somos do tempo do Olímpico, todos nós, né? É a força isso que ele fala que eu sou velho, hein? Ele fala em Olímpico ainda. Mas que saudade do Olímpico. Pois é. Hoje ele veio com a colinha, ele veio com a tabela, hoje ele veio com a colinha. Tu quer saber o que o Grêmio tem pela frente? Não, eu já te digo, não precisa, eu já te digo. Depois tem o São Paulo na Arena, que esse é um jogo de 6 pontos, eu não sei se também o São Paulo vai se manter, mas é um jogo... Agora, Cruzeiro ontem, se o Grêmio... Depois a gente vai falar do Grêmio. Ontem, o Cruzeiro já está lá embaixo, está empatando com o Avaí. Agora, para o Internacional é importante aí o Flamengo, né? Então todos os times eu acho que eles vão brigar, porque hoje a realidade do Internacional é a briga da última vaga com o Corinthians, ou seja, e o Internacional só supera o Corinthians pelos critérios, a pontuação é a mesma, e se olhar, o Internacional tem 2 jogos agora em casa, teoricamente o Fortaleza e o Avaí. Esse Avaí o que jogou contra o Corinthians ganha dos 2.
Se jogar o que jogou contra o Corinthians, ganha dos dois. Dos dois. O Só que a tabela, Havaí Darcy, a tabela do Corinthians é muito favorável. É muito favorável a tabela do Corinthians. Mas eu não vejo. Olha, Por isso que é importante o Flamengo ganhar para abrir essa vaga. Internacional, ela se complica por esse lado do Corinthians. Mas o Internacional, se fizer a sua parte, ele resolve os seus problemas. Tá O vendo? Internacional tem que fazer E a sua depende parte. dele mesmo. O Internacional depende dele. E só pode perder a vaga para ele mesmo. Exatamente. Depende Olha, o dele. Corinthians joga assim, ó. O Corinthians joga com Já Botafogo fora. O Corinthians depois tem uma barbadinha em casa, joga contra o Havaí. A tabela do Corinthians é favorável. Joga com o Havaí. É favorável. Corinthians joga com o Atlético Mineiro fora. favorável. Não é tão fácil assim, não. Mas é favorável. Joga com o Ceará fora. É favorável. E depois pega o Fluminense em É casa. O favorável. jogo mais difícil dele é o Ceará, Ceará. do Corinthians. Ceará vai estar lutando para não cair. Mas o Inter, O Ceará é mais time que esses outros. Mas foi que o Cláudio Beer disse, não tem que ver o Corinthians. Se tu fizer a tua parte, o Darcy que diz, se tu fizer a tua parte, o Inter garante essa Agora nós vaga. estamos analisando a classificação na tabela, hein? O Atlético Paranaense, mesmo já classificado, ele está em quinto Sim, foi o que lugar. eu disse. Ele está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro. Mas eu vejo uma outra questão nesse Atlético do Paraná. Ele trocou o treinador e passou a ganhar mais do que vinha ganhando. E trocando de treinador, com o treinador interino. Mas vamos ver Aí o que... tu tem noção do que era a vida do treinador do Atlético do Paraná lá dentro. Mas vamos ver o que o Zé Ricardo falou exatamente sobre esse posicionamento, né, que o Inter adotou ontem nesse jogo contra o Corinthians. Difícil fazer uma análise assim, porque que aconteceu aquilo lá e depois aqui a gente conseguiu. Acho que vários são os motivos que te levam a isso. Sobre a maneira de trabalhar, eu efetivamente gosto que a minha equipe tenha uma forma forte de jogar, independente do adversário, mas não tem como você desprezar a necessidade de você encaixar algumas coisas em cima do seu adversário. E a gente fez isso essa semana e provavelmente vamos fazer isso durante essas 5 rodadas que faltam, porque entendo que jogar bem vai nos aproximar do resultado, mas para aquilo que eu fui contratado, para aquilo que a direção espera de mim, os atletas esperam de mim, a torcida espera de mim, eu tenho certeza que a gente precisa ser eficiente. E a eficiência, nesse momento, está ligada a resultado, porque estamos brigando diretamente com o próprio Corinthians e com outras equipes ali pela vaga na Libertadores. Então, dessa forma, contar com essa dedicação dos atletas, que tem sido talvez a parte principal, e mostrando para eles que nós temos condições de jogar bem dentro do Beira-Rio e também fora do Beira-Rio, como fizemos hoje aqui no Itaquera. Eu acho que foi importante porque é difícil pro jogador, pro grupo, se tu vem aí, tu vem um grande tempo, um longo tempo aí, com uma ideia de um treinador, que era o caso do Odair. Aí uma questão, uma hora para outra, tu ter a ideia de um outro técnico. Mesmo ele dizendo que ele queria seguir, né, a filosofia do Odair, mas é outra filosofia, é outra mecânica. Mas ele tem que dizer então, eu isso acho, aí, Darcy, que importante que ele teve uma semana para os jogadores falaram sobre isso. Ele teve uma semana inteira para trabalhar com o grupo na semana passada e o que terá agora de novo, mais uma semana inteira para trabalhar com o grupo. Eu digo assim, ele não pode dizer que o Odair fez que ele ia fazer diferente do Odair, não, ele não tinha. Essa não era a discussão dele. A discussão dele era arrumar o time. A discussão dele era colocar na cabeça dos jogadores o que ele queria fazer, o que ele deseja fazer. E parece que conseguiu, ao final do jogo, todos os jogadores ouvidos disseram que estavam satisfeitos e haviam entendido aquilo que o técnico havia proposto para esse jogo contra o Corinthians. E isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Que o treinador está sendo bem aceito pelos atletas. É o que eu vejo. E agora eu agora estou pensando uma coisa. Ele deu uma declaração no final do jogo, perguntaram para ele sobre o Nonato. E ele disse que o Nonato é titular. É titular no lugar de quem? Da Alessandro? Tem que ser.
Mas é uma alternativa, ele deu a entender que é uma alternativa. É tipo aquela Não, ele história. falou direto, é titular. Uma figura de linguagem, Garbassi. Todo treinador sabe, o grupo todos são titulares, todos são titulares. Não, esse aí ele fez uma citação. Eu acho que é o seguinte, ele vai especificando, joga um jogo, ele joga, o menino joga o Nonato, joga o Mas ele, necessariamente ele não é bom jogador. É bom jogador, mas necessariamente ele não tem que tirar o D'Alessandro. Não, para mim, na minha observação, ele joga na função do D'Alessandro. Agora ele pode tirar qualquer um outro jogador e contar com ele. Isso é o técnico que vai Só que definir. tem uma diferença, com toda a idade e tudo, mas o D'Alessandro ainda é o pensante. Ele não tem condições físicas e eu acho que o Nonato é mais um cara de batalha e carregador de bola. Então, se tiver que parar e pensar o jogo, o D'Alessandro é de pensar, apesar de não ter condições físicas. Não deve dar para o D'Alessandro condições de marcar. Mas por essas condições, tem jogos que o D'Alessandro não... É isso, é por isso que ele disse. Mas é por essas condições, ele tem mais de 11 titulares. O D'Alessandro não tem condições de jogar todas as partidas. Ontem foi visto de novo. Isso que ele jogou. Ficou uma semana sem jogar, mas essa semana passada também ele esteve muito envolvido com o evento dele, né? E ele não treinou praticamente 3 dias. E jogou. Então se sabe que ele não tem condições. Então essa declaração do Zé Ricardo vem exatamente ao encontro disso. Tu sabe que tu não vai ter o D'Alessandro todas as partidas. Então ele também é um titular em função disso. Ou determinados jogos que o D'Alessandro não tiver condições, pelo planejamento que existe dentro do Internacional, que ele vai sair jogando. Como ele tem pouco tempo e ele chegou para ser o algodão entre os cristais e dar a solução, ele está tentando, e ele vai ajeitando e tendo o apoio do Roberto Melo, do Rodrigo Caetano, do presidente, ele vai levando como dá. Ele está trocando pneu com o carro andando. Carro andando, é verdade, isso é verdade. Com habilidade. Porque tu olha para ele, sabe? Tu olha para o Zé Roberto, tu acredita, Zé Ricardo, tu acredita nele. Ele tem cara de boa gente, ele tem cara limpa. Ele não tem cara de malandro, entendeu? Ele não tem cara de... Ele não tem essa cara. Ele não procura enrolar, né? Tu olha para ele e percebe que é uma pessoa do bem. Eu acho que esse jogo aí, se acontecer isso, o Inter é um time instável. Se ele conseguir essa estabilidade, um empate fora com o Corinthians, o Corinthians longe de ser aquele, longe de ter mas era o adversário, né, Gadu? Mas é a grandeza do Corinthians. O Corinthians é o que está brigando conosco ali, é isso que é importante. Nós seguramos, se o Corinthians faz 3 pontos, ele dispara a gente. O Corinthians agora deixou de ser problema, o negócio daqui para frente. Não, eu não sei, mas eu quero dizer que um resultado como esse, jogar em São Paulo, lá na Arena do Corinthians, tu ter um resultado com chance, inclusive, de ter saído de lá com uma vitória. Pode te dar uma tranquilidade e a pressão pode diminuir desde que tu faça vitória nesses 2 próximos jogos. Se não acontecer uma vitória... os jogos de casa aí agora volta a pressão de novo. Eu acho que o adversário do Internacional... Esses 2 jogos em casa são fundamentais, como foi o jogo do Fluminense. Obrigatório. O jogo do Fluminense foi um jogo foi cirúrgico. O Internacional precisava ganhar aquele jogo. Acho que o adversário do Internacional, o próprio Internacional. Se ele for um time estável, tudo bem. Agora, se ele for assim, porque contra o Bahia foi uma coisa, depois foi outra e tal. É o que a gente está dizendo, que o Internacional depende dele e pode só ele mesmo tirar ele fora da Libertadores. Mas vamos ver o outro lado da história, né? O que disse o técnico do Corinthians, o técnico interino, porque o técnico já está definido no próximo ano, que é o Thiago Nunes, né? Que saiu dando aquela declaração, não, saiu e tal, não acertei com ninguém, 2 dias depois já estava acertado, né? Aquele discurso. O Diego Coelho falando sobre esse jogo de ontem com o Internacional. Primeiro tempo muito ruim, uma ideia de jogo que não encaixou, que a gente vai continuar trabalhando para isso. Um segundo tempo completamente diferente, primeiro tempo realmente muito ruim. Fizeram aquilo que eu pedi e não estava dando continuidade, principalmente com a posse de bola. Mas no segundo tempo a gente conseguiu melhorar, eles entenderam o que tinha que fazer, tinha que ser mais agressivo realmente em todos os setores do campo. E foi isso que aconteceu, por isso que a gente melhorou. 2 técnicos interinos e, coincidentemente, 2 técnicos foram demitidos porque eram considerados de características. O Corinthians era muito cobrado porque era um time retroativo, e o Odair também, porque jogava dessa maneira. Tem informação, a informação tem preferência sempre. Eu quero fazer um registro, Cadu, que eu achei muito legal, uma atitude tomada pela direção do Internacional,
que é a seguinte, ela prestará homenagem a um colorado, que pô, é desses caras que se tu... Gelson Pires. Se tu pedir a carteira de identidade do Gelson Pires, ele te dá a carteira de sócio do Internacional. Entendeu? Esse é assim que eu defino o seu Gelson Pires, o doutor Gelson Pires, como eu o chamo. Ele será homenageado, o Internacional colocará o nome dele. O detalhe é que em vida, um cara como ele merece desse tipo de homenagem. A sala do consular do Internacional passará a se chamar Gelson Pires e será inaugurada na próxima segunda-feira. Às 17 horas. 17h45. Então, eu fiquei sabendo hoje, eu quero dar ao Dr. Gelson Pires um fraterno, um carinhoso abraço. Também. Porque eu respeito muito as pessoas que são apaixonadas pelo futebol, que não tiram proveito do clube. E o seu Gelson Abnegados, são os abnegados. Eu também tive até a honra e o prazer de receber essa ligação hoje do querido amigo Gelson Pires. Mas não foi ele que me passou. Não foi ele que me passou. Mas então vai te ligar. Até nem falei com ele, vou falar para ele. E ele me ligou hoje à tarde, exatamente fazendo esse convite aí, eu com muito prazer estarei lá para dar um abraço, né? E eu disse, mais uma justa homenagem, né? E homenagem em vida, né? Isso que é o importante. Grande abraço, seu Gelson Pires, que não tenha dúvida, né? Que é um dos abnegados aí, trabalhou em várias direções do Internacional. Certo também é onde você faz a revisão do seu carro. Aí é na Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade, você aproveita, faz a revisão do seu carro e os pneus estão ficando desgastados, estão ficando careca. Bom, lá tem promoção permanente, que é o feirão de pneus. Só que agora, nesse mês, tem o Black Friday. Então você passa lá, revisão do seu carro, os pneus não estão legal. Já aproveita o Black Friday lá da Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nossos dois toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participante do mundo do esporte, agregando em qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Nossos dois toques também para a CRS, olha... CRS, são 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CRS 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa-Escola no Rio Grande do Sul. Ou seja, então, programa de estágio é êxito total com o CEE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois, falando de mais uma derrota do Grêmio aí para o Flamengo ontem na Arena por 1-0. Já voltamos. Estamos de volta com o Nossos Dois Toques de hoje com o Darcy Filho, Ângelo Garbaschi e Cláudio Beira. Você nos assiste canais 24, 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, para o mundo. Vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, Twitter, site, YouTube, no Face, você participa aí, mandando a sua mensagem, compartilhando seus grupos, pedindo seus amigos também compartilhem para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local, pouco mais de um ano lá. Só você digitar RDC TV Digital, você acessa qualquer uma das nossas plataformas digitais e você nos assiste em qualquer lugar do mundo aonde você estiver. Também o Instagram da RDC, para você acompanhar os bastidores da nossa emissora, e o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira 2 Toques. Se você quiser mandar sua mensagem pelo WhatsApp, é só você agendar. 51, código de área 999-339894, 51 999-339894. Nossos dois toques para a Baidog. Na Baidog você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas lá você também tem câmera de segurança, casa inteligente, casa automatizada, ou seja, sua casa, sua empresa, né, que você monitora pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador, pelo seu notebook. Então você monitora aí a sua casa, a sua empresa, e também películas para carro e películas para residência, um espetáculo, as películas de residência lá da Baidog. O pessoal do interior tem o site www.baidog.com.br e o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços. Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e da Avenida Ipiranga 5800. Nossos dois toques também para a Village Serviços Contábeis, é só você acessar o site da Village, www.com.br, ou você liga 51, código de área, 3315-2160 e se torne um cliente da Village.
Seu carro está com aquela batidinha chata, né, na porta, no paralama, no para-choque, fica feio, incomoda, né? Então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Lá tem chapeação, pintura, espelhamento, polimento. Fica aqui em Porto Alegre, na rua Euclides da Cunha 309, você liga, 51, código de área 33 15 21 60. Você liga ou passa lá, fala com o Marcelinho e resolve o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Falar em problema, o Grêmio esse ano arrumou um problema para ele, né, Darcy? O Flamengo, que problema, hein? A confirmação, quem é melhor ganha. Uma sequência de jogos, o melhor ganha. Não, mas ontem era só com 3 titulares, né? É 3 melhor, titulares do Flamengo. Cadu, Foi só 1-0. Quando 3 titulares foi só 1-0. Quando nós discutimos... mas o Grêmio Vamos também ver deu os 4 ou 5 momentos titulares. aí do jogo. Mas quando Os titulares todos foram 5. Com os reservas foi com 3. Só o Grêmio jogou sem mas titulares lá e aquilo ali aqui. foi uma coisa Eu típica. quero dizer assim, ó, é que independente de titular, de reserva, o Grêmio estar com todos ou não, o Flamengo é superior ao Grêmio. O próprio Renato reconheceu isso aí. Ponto final. Acabou. Não dá nem para ter ciúmes Darcy, do Flamengo. Quem tem ciúmes está E errado. o seguinte, ó, o Grêmio nas 2 últimas partidas, o Grêmio não vinha bem. O Grêmio tomou aquele gol do CSA, não foi? Aos 45, e fez aos 47. Quer dizer, Não, depois do Grenal, o desempenho do Grêmio... Os caras ficaram comemorando o gol com o Argel e não cuidaram do jogo. O Grêmio ganhou aos 47. Depois, o Chapecó, mesma coisa. Depois foi o gol a 2 minutos. Foi um parque para o Grêmio ganhar do Chapecó. Então, Claro, essa pontuação do Grêmio aí... Olha aí, esse foi o pênalti, olha aí. Ó. Esse foi o pênalti aí. É sacanagem contra o Grêmio. Pela nova regra... Pois é. Pela nova tudo regra... bem. Mas o cara pênalti tá apoiando inexistente. o braço Mas olha no aqui, chão. ó, eu Pênalti concordo com inexistente. vocês que é a nova regra. Mas olha ali, ó. O jogador do Flamengo estava livre ali, ó, sozinho, ó. E o lateral do Grêmio não deixou a bola aí. Mas Preste atenção, olha aqui, ó. Pode ver, o jogador do Flamengo estava sozinho. Mas diz que quando está apoiando o braço mas no chão aí a não intenção, é o né, pênalti. Claudio Beira? Sim, mas a intenção era, ele estava caindo. Tá bem. Mas ele Caindo, e a cortou nova a regra direção diz da isso. bola. A mão no chão, com a mão no chão, com A favor mão do no Grêmio chão. foi a mesma coisa, mas não adianta. Porque o Grêmio teve com o Fluminense a mesma, o idêntico e não foi marcado. E não foi teve marcado. agora contra o Não, Flamengo. e teve contra o Flamengo também não marcaram. Também. Diz que o cara está com o braço colado no corpo. Não, aí é outra Bateu. Não, aí Não, mas esse aí tá com a mão no Esse tá com chão. a mão aberta, Mas a mão colada no corpo, não é. Não, tá com a mão no chão, que nem tava esse jogador. E a do nova Grêmio, regra é né? bem clara, se tu tá com a mão no chão, porque o que significa? Tu cai, tu tem que te apoiar, né? Se o Grêmio, não vai tirar a mão se o pra não te Grêmio apoiar. for atrás desta explicação para não se arrumar, para não se organizar para o ano que vem, vai continuar perdendo. Essa é a primeira Mas verdade. a gente depois a gente tem uma entrevista aí do Renato aí, exatamente falando sobre a questão dos investimentos, enfim, meio que cobrando o presidente Romildo, dando a entender. Mas a gente tem uma declaração sobre ele. Agora, o Flamengo, olha só a maneira de jogar do Flamengo. Mesmo com o time reserva, com 3 titulares, era o goleiro, o Gabigol e o Arrascaeta, né, para ter ritmo de jogo. O Gabigol e o Arrascaeta, o goleiro é goleiro. O goleiro é goleiro, o goleiro joga sempre. E a expulsão do aí É, Uma e outra pena. coisa, Esse cara é um baita jogador, mas é indisciplinado. O Flamengo, no segundo tempo, ficou com 10. Não digo que ele seja disciplinado, ele foi expulso ontem por reclamação. É muito cartão, não, Mas ele é acontece indisciplinado, muito toma no cartão amarelo, toda velho. hora. Toda hora ele leva Toda hora cartão. Mas não, ele foi bater pau pro juiz ali. Aí Se ironizou. tinha levado o amarelo. Olha lá, aí indisciplina. foi o lance do Grêmio. É. Aí foi o lance do Grêmio, o lance, ó. Aí ele deu o pênalti. Aí foi diferente. Aí não ele deu. foi diferente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Flamengo, olha, o Flamengo é aquela característica, o Flamengo, o primeiro tempo, ataca, é uma patrola, exatamente, e faz gol. O objetivo do Flamengo no primeiro tempo é um gol, fazer um gol, e sempre faz, que acabou acontecendo ontem. Fez. E no segundo tempo, eles realmente Contra-ataque do Flamengo ele é administra, mortal. ele administra, né? Ele Tem administra. coisas que tu vê numa equipe que tu resolve. Eu vou contar, por exemplo, um episódio comigo da semana passada. Eu comecei na segunda-feira a tentar marcar uma entrevista com o técnico o Jorge Jesus. Eu queria fazer uma entrevista com ele. Pô, eu recorri ao Perlaipe, recorri a outras pessoas e tal. Ele foi muito amável. No sábado ele me mandou dizer, olha, Darcy, eu vou chegar aí no sábado à noite e no domingo pela manhã eu não dou entrevista para ninguém porque eu só cuido do futebol.
E pronto. Olhei a chegada do Flamengo no campo e todo mundo concentrado, velho. Ele sério, tá todo mundo pensando no jogo, tá todo mundo... Ele está mudando os conceitos. Todo mundo... assim. Aí no Grêmio desce 2 dirigentes batendo palmo na frente, já desce no lugar que tem que estar o jogador que tem que vir acomodado, não é o dirigente. Já desce 2 dirigentes sorrindo, batendo papo, rindo. Pode, velho, pode. Seriedade, sem seriedade no futebol não se chega a lugar nenhum. Tu tem que estar focado no jogo. Falando em treinador, vamos ver o que o Renato falou sobre esse jogo de ontem. O jogo, o Grêmio até, no meu entender, estava um pouco melhor que o Flamengo. Não estamos concluindo a gol, mas nós estamos melhores do que eles até tomarmos o gol, naquele lance do Léo. No segundo tempo a gente continuou pressionando, mesmo 11 contra 11, depois 10 contra 11. Tentamos, lutamos, brigamos. O Flamengo, no momento que ele perdeu o Gabigol, fez 2 linhas na frente da área, ficou difícil de entrar. Tivemos o lance do Viseu com o Rodolfo, basicamente foi o mesmo lance do Flamengo. Não venho aqui me lamentar se foi pênalti, se não. Vocês sabem que independente do resultado, eu não falo de arbitragem. Quanto ao André, é simples. Nós estamos precisando de um homem na área. Nós estamos atacando, nós estamos tendo jogadas para um lado, para o outro. E nessas horas é importante ter um jogador de área para brigar, para tentar concluir as jogadas. É muito simples, tanto é que depois eu coloquei, no momento que o Flamengo perdeu o Gabigol, coloquei o próprio Viseu, jogando com 2 atacantes dentro da área. Não fizemos o gol. Mas as jogadas a gente tentou de todas as formas, cruzamento para a área, porque nós tínhamos 2 jogadores altos, bons de cabeça. Foi por isso que eu coloquei o André. Mas eu fico surpreso quando eles pegam no pé de um jogador aqui no Rio Grande do Sul. Não estou falando de vocês, você tem todo o direito. Realmente, vocês, às vezes, alguns de vocês deveriam pensar. Alguns de vocês, ou todos vocês, têm família. O jogador também tem família. Às vezes é uma crítica, a crítica construtiva ela é válida. Agora, meu Deus do céu, é uns que eu vou te contar, eles esquecem do mundo, parece que eles querem o mal do jogador, querem jogar o jogador contra a torcida. Pois é, até essa questão do André, o torcedor do Grêmio não perdoa o André, não tem jeito. E aí foi muito hoje nas redes sociais, e tem até que o próprio Rafael, ele coloca isso aqui, dizendo assim, e foi o que rolou nas redes sociais hoje, está repetindo aqui o Rafael, dizendo assim, o Grêmio ficou com 10 e o Renato quis igualar o jogo e por isso botou o André para ficar 10 contra 10. Que maldade. Agora, mais do que isso, só um pouquinho. Eu não vou deixar de criticar porque o jogador... Não, velho. A minha função é ser crítico. Se eu não concordar, eu tenho que dizer por que eu não concordo. Quem abraça essa profissão, abraça o ônus e o bônus. Não há nenhuma dificuldade. Quando o André entrou em campo, o Grêmio ficou com 10. Depois, com a expulsão do jogador, o Gabigol, do Flamengo, o Grêmio ficou com 9, porque o Renato botou o Viseu. Que está há muito tempo sem jogar, está sem nenhuma chance. Tu não soluciona os problemas assim, não soluciona assim. E o Renato sabe disso. Darcy, eu gostaria... Mas deixa eu ouvir, o Grêmio está projetando já o ano que vem, Garbassi, que o próprio Renato, né? Questão de contrato, enfim, a permanência dele ou não, isso que ele resolve aí em pouco tempo com o presidente Romero. Mas ele fez uma afirmativa em relação a isso, questão dos investimentos e as contratações para o próximo ano. Falando com o meu time, já é um futebol maravilhoso. Só que as peças de reposição do Flamengo são umas, as do Grêmio é outra. E eu volto a repetir, bato palmas para a diretoria do Flamengo, porque eles fizeram um investimento muito grande, muito bem feito, formaram um grupo para ganhar. Tanto é que está aí, o brasileiro já é do Flamengo, matematicamente ainda o Palmeiras, o Santos, concordo, mas ninguém vai tirar o título do Flamengo. Eu não estou falando isso hoje, eu estou falando já 4, 5 rodadas atrás. O Flamengo, há 4, 5 rodadas atrás, eu já tinha falado, o Flamengo só perde o brasileiro para ele mesmo. E ele não vai perder. Tem jogadores muito acima da média. Então formaram um grupo para ganhar. Eles têm grupo, tem
grandes peças de reposição. É até difícil você escalar o time do Flamengo. Mas isso não quer dizer que o meu time não anda bem. O meu time deu uma vacilada, não vem jogando todo aquele futebol. Mas o meu time, se você parar para pensar, o meu clube não investiu nada. O Grêmio disputou 3 competições dificílimas: Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Muitos grandes clubes disputaram só o brasileiro. Muitos grandes clubes estão atrás do Grêmio. Aí eu pergunto, como é que vai o nosso trabalho? O nosso trabalho é excepcional. Já falei para você, já falei para o meu presidente, já falei para a diretoria do Grêmio. No ano que vem, não sei se eu vou estar aqui. Se eu estiver aqui e eu receber uma ordem de cima, que sempre no clube tem hierarquia, e eu respeito. Renato, vamos só no brasileiro. Eu tenho certeza que eu vou brigar pelo título. Tanto é que eu te dei essa prova. O Grêmio, com 3 competições, está no G4. O Grêmio, para quem não sabe, faltam 5 rodadas, dessas 33 rodadas, que o Grêmio já... 33, é isso? 33. Se você for ver essas 33 rodadas, o Grêmio jogou 40%, quase 50%, com uma equipe alternativa. E o Grêmio está no G4. E o Grêmio não gastou 1% do que o Flamengo gastou. Ele foi mais nessa coletiva de ontem, ele deixou bem claro. A permanência dele também está muito em relação aos investimentos que o Grêmio fará o ano que vem e das condições. Se não, ele disse que não Mas sabe. eu não estou conseguindo entender o Renato. Algumas coisas eu não estou conseguindo entender o Renato. Em primeiro lugar, ele disse há um tempo atrás, não sei se 3 ou 4 meses atrás, disse que o Grêmio praticava o melhor futebol do Brasil. Como que o Grêmio pratica o melhor futebol do Brasil, que nesse ano ele levou 10 do Flamengo e fez 2 contra o Flamengo? Mas tu não ouviu a declaração dele? Não, então, o Flamengo é um time ativo do futebol brasileiro. Ele não dizia isso do Flamengo. Tu queria que ele dissesse antes? Não. Eu vou tomar 5 do Flamengo, vou tomar 10 em todos os jogos. Não, Tu tá brincando. Não queria que ele dissesse que o Grêmio era o melhor futebol. Não, tu tá brincando. O que é? Tu é apaixonado pelo Renato? Não é questão de ser... Mas tu começa... Eu tô falando errado? Mas claro que tá... E os números? Não, então tu queria que o Renato, antes de jogar com o Flamengo, só vou tomar 5, vou tomar 10, vou tomar 3, vou tomar... Não, eu quero dizer o seguinte, ó, ele poderia, há 4, 5 meses atrás, ver que o Flamengo praticava o melhor futebol. Ele não vê isso. Agora, ele está dizendo, na declaração dele, que o Grêmio tem o melhor grupo, tem o melhor futebol, pratica o melhor futebol do Brasil, e agora ele diz, se não me der reforços, eu não vou continuar porque eu sei que eu não vou ganhar nada. Mudou o discurso? O que é isso, rapaz? Não é querer... Tu não muda o discurso, tu vive mudando o teu, tu pediu desculpa, pediu pra Seraldo aí, tu vive mudando o teu. Não é querer mas o treinador não pode estar dizendo isso. Não é que tu não precisa de reforço, porque eu vou dizer absolutamente, mas eu quero dizer assim, o Renato não poderia provocar tanto quanto provocou. O Renato fez provocações sem ter condição, usando a expressão bem antiga do futebol, sem ter café no bule, ele desafiou os astros. E ele não poderia ter desafiado. Esse foi o erro dele. E aí ele está pagando o vale agora. Está pagando café no bule. Outra coisa. Do Paraná para baixo, o sul do país aqui, quem fez o maior investimento foi o Grêmio. O Grêmio trouxe o Marinho, trouxe o André, trouxe o Tardelli. Isso é verdade. E todas as contratações. Então ele está falando do time dele. Falar em café no bule, falar em investimento. Que no futebol carioca foram desprezados. Falar em investimento. E aí, lembra banco? Então, aí o nosso banco é o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Um desses está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Se você, cliente, não baixou, baixe, que você tem a segurança e também todas as facilidades que o Banrisul Saque Digital lhe oferece. Então, clique e simplifique. Agora, se você não abra sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Se você tem no grupo Zafari, aí você tem preço e qualidade no grupo Zafari. Você está pensando aí em reorganizar sua casa e pintar e reformar alguma coisa? Está chegando no final do ano aí, né? Então tem que deixar a casa legal, até para as festas de final de ano, para pintar. Olha, em termos lá E você tem todo o material que você precisa lá na Ferragem Lampião, né? Todo o material de construção, enfim,
uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED. Está pensando em pintar aí, o pessoal que vai indo para o litoral também, abrindo as casas, preparando para o veraneio, tem que pintar. Olha, na Ferragem Lampião são mais de 2.000 tonalidades que a Ferragem Lampião lhe oferece. Atendimento aí a condomínio, sua empresa, tem um problema elétrico, problema hidráulico, você aciona lá a Ferragem Lampião e resolve o seu problema. Tem televento, tem teleentrega, os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área 3340-0899, o WhatsApp também, 51, código de área 991-80-0162. Fica na rua Alberto Silva, 85, aqui em Porto Alegre, quase esquina com a Assis Brasil. Atendimento VIP lá, toda a equipe do João Carlos Gilberto à sua disposição, o estacionamento na porta, todas as facilidades que a Ferragem Lampião lhe oferece. A frase, o slogan diz, não ande em vão, vai direto ao Lampião. Por quê? Indo em outra, você corre o risco de não encontrar. Lá você tem a certeza que encontra. São mais de 30 anos no mercado, só isso já diz tudo o que é a Ferragem Lampião. Rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco do nosso Dois Toques, dando pelo menos voz aqui algumas das nossas muitas mensagens. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, o Darcy Filho, Ângelo Garbaschi e Cláudio Bir. Os canais 24, 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, você assiste, e para o mundo vamos ao vivo aí em todas as nossas plataformas. É só você digitar RDC e você acessa ela em qualquer lugar do mundo. Também o nosso WhatsApp, 51, código de área 999-339894. Nosso Dois Toques para a ciência, estética e saúde. Olha, um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais, nutrição estética e esportiva. Tem a micropigmentação capilar, que é para você acabar, amenizar a sua calvície. Os telefones estão aí na tela, 51, código de área 4066-1909 e o WhatsApp 51, código de área 997-67-1909. Mas eu relacionei pelo menos algumas, são muitos procedimentos lá da ciência, estética e saúde. Então você acessa e confere pelas redes sociais da ciência, tanto o Instagram quanto o Facebook. Nossos Dois Toques também para o grupo Pós-Pecir, que atua nos ramos de seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que ontem tivemos lá em Pelotas o primeiro jogo da decisão da Copa Selverade. Então, Pelotas venceu por 2-0, agora na próxima final de semana teremos o jogo de volta aqui no Passo da Areia. Mas a gente falou no Ricardo Jesus em relação, ele está mudando, né? Ele está mudando os conceitos todos aí, não dá para negar o que ele está fazendo. Mas está aí dando uma ciumeira danada em relação aí aos técnicos do futebol brasileiro. E ontem, após o jogo, na coletiva dele, falou exatamente em relação a isso. Eu vim para o Brasil, sou um treinador como eles, vim trabalhar, não vim tirar o lugar a ninguém, não vim ensinar ninguém, vim trabalhar dentro de uma ideia, de uma metodologia de jogo que eu apresentei à equipa, aos meus jogadores do Flamengo. Não sou melhor nem pior que nenhum treinador do Brasil, e aquilo que eu quero que percebam é que não é o facto de eu ter vindo ao Brasil que vem tirar o lugar a seja quem for, ou que vem denegrir, ou que vem demonstrar que os treinadores brasileiros têm mais ou menos valor. Não é nada disso. Também queria lembrar para aqueles meus colegas que estão aqui no Brasil que em Portugal já trabalhou um brasileiro chama-se Colar, um grande treinador da seleção portuguesa, acarinhado por todos os treinadores brasileiros, acarinhado por todos os treinadores portugueses. Não estou a dizer pelo povo português, porque eu também sou acarinhado pelo povo brasileiro. Além de Scalar, Lazzaroni, Abel Braga, Carlos Alberto, René Simões, Paulo Autori, Abel Braga, estes treinadores, mais alguns que eu agora não me lembro, trabalharam todos em Portugal. E nós, treinadores portugueses, quando eles estiveram lá, tentámos aprender, tentámos tirar qualquer coisa positivo. E nunca foi esta agressividade verbal, constantemente, os treinadores do Brasil têm sobre mim. E praticamente aqueles que já estão aposentados, como vocês dizem, já estão em casa com luvas a tremer, não é? Portanto, não entendo estas mentes fechadas e espero bem que olhem para mim como um colega de profissão deles, independente de ser português, argentino ou brasileiro.
Pois é, mas se fala muito, né? Porque o Jorge Jesus estivesse lá no Figueirense, estivesse no Sport, estivesse isso. Mas ele está no Flamengo. E ele está no Flamengo, ele mudou totalmente o conceito do Flamengo. O Abel foi um fracasso no Flamengo. E ele mudou completamente. E então, ele tem que gerar também ciumeira em outros treinadores, sabe por quê? Porque eu escuto no Internacional, escuto no Grêmio, escutei não sei mais aonde e tudo mais, assim. Não, nós temos que preservar, porque depois o nosso objetivo é Libertadores e tal. Ele tinha o objetivo da Libertadores, virou regra. Está no final da Libertadores e quase nunca preservou. Isso virou regra. Vamos lá, deixa eu dar atenção a algumas mensagens aqui. Campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Humberto Claudino, boa noite, Cadu e convidados. Bom, o Ângelo Garbassi participa do programa e ele entra para dizer: alô pessoal, vamos falar as verdades. Alô, pessoal, quem o cara é isso, eu mando dizer que eu falo a verdade para te não cortar as verdades. As verdades tu está copiando o Ribeiro Neto, as verdades da bola do Ribeiro. Vou dizer uma coisa aqui só, que é o seguinte, o Renato, eu, por exemplo, entendo que a única divergência que eu tenho com esse treinador é quando ele xingou, não, porque essas barbaridades, incompetentes dos juízes e vários que não pode. Um forasteiro não pode aqui, como um brasileiro não pode chegar no país dele e fazer a mesma coisa. Eu quero dizer que esta animosidade que existe hoje, que envolve a grande responsável por isso é a imprensa brasileira, que precisa fazer uma expiação imediatamente, porque nós hoje somos um país doente em todos os setores e precisamos resolver esses problemas. Nós precisamos acabar com isso. Se alguém vai bem, nós tratamos de esculhambar com o cara, nós não aceitamos o sucesso de ninguém. O que é isso? Vamos lá, que é uma coisa. Deixa eu dar. Só um pitacozinho. E vocês já se deram conta que se o Palmeiras vacilar, vão ser 2 técnicos estrangeiros, primeiro e segundo colocado do Brasil? E o Internacional ano que vem com o Cudê. Quem instiga isso aí é a imprensa. Falando em técnico, Fernando Alves, o Renato não dizia que o Grêmio era o melhor futebol do Brasil porque tinha melhor grupo? Como é que agora está avisando que se a direção não contratar reforços, que procure outro para 2020? Vamos lá, no segundo ficou, outro aqui, né? No segundo tempo o Humberto ficou 10 contra 10, depois o Renato colocou o André. Ficou 9 contra 10. Se o André e o Marinho custaram 20 milhões, mais do que custou o Bruno Henrique do Flamengo. Perfeito, mas contratações Cadu, do Grêmio. Larga o Garbaschi. Quem é? Larga o Garbaschi. Viu? E só ele não se dá conta antigo. É só ele não, é só ele que não se dá conta disso. Tem um que agora eu não perdi aqui, diz que é bullying que eu estou fazendo contigo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Agora eu não estou achando aqui. Na minha opinião não foi pênalti, pelo que vi no vídeo, o Luciano. O Cimente Gabriel, foi uma vergonha terem marcado aquele pênalti. Achei aqui, Humberto. Tá aqui o Humberto mesmo assim. Ângelo Garbassi, isso já é bullying do Cadu. Viu? Jorge Costa, esse é o Tesoura de Ouro, está na nossa audiência aqui, o Jorge Costa, grande, é onde eu corto meu cabelo, ali na Andradas, né? Bem no prédio da Anápolis ali, lá, e toda a equipe do Jorge Costa sempre à sua disposição. Mais algumas mensagens aqui. Cadu, Grêmio e Inter, o Rodrigo, Cadu, Grêmio e Inter estarão na Libertadores do próximo ano, mas precisam de muitos reforços. Não tenha dúvida que precisam de muitos. Cada um precisa de 10 reforços. 10. Só? Cada um. Tá, mas com que dinheiro? Criatividade. Criatividade, basta tu não fazer algumas contratações que já foram citadas aqui, por exemplo. Um abraço para Ponto final é esse, ô Big Ben? Tá me sinalizando lá o Big Ben, ponto final? Então tá, ponto final. Bom, como você... Cadu, te mandou um abraço foi o Mano James hoje. Mano, tinha que vir aqui o Mano, tá me devendo uma visita aqui o Mano. O abraço dele representa aí 45, 50 mil. Só para mais. Bom, como sempre, saindo daqui, vamos ao Barranco, restaurante de churrascaria mais perto do Rio Grande do Sul, referência nacional. Não esquecendo de terça, quarta e quinta, aos domingos, tem as promoções do Barranquinho. Então, é o Complexo do Barranco sempre à sua disposição. E eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e da Revenda da Avenida Ceará 370. Quero mandar um grande abraço, querido amigo Jefferson Fusternal, que hoje está comemorando, né? Mais um aniversário aí. Então, um grande amigo, grande presença, grande cara, grande figura, né? Grande amigo. Então, parabéns ao Jefferson.
E agora você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, teatro, futebol, onde você for, não quer saber de estacionamento, é Teletaxi, 32, 26, 19, 24 horas à sua disposição. E o que é importante, que é fundamental, é a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência vem o Cruzando as Conversas com Guilherme Macalossi. Na virada, meia-noite, vem Joias na TV com Rosana Rocha. E que eu sempre digo, qualquer época e dia para você dar de presente uma joia para a esposa, para a mãe, para a namorada, para a filha, né? Então faça aí. A 1 da madrugada, reprise o nosso Dois Toques. As joias do Cadu, as joias do Cadu. As duas, virando o jogo. Com os meninos do Rogério. Tá certo. Continue aqui com a nossa programação, né? Não nos abandone. Nós voltamos amanhã às 21 horas também, depois ao meio-dia tem RBC Esporte com Ribeiro Neto e Paulo Brito, depois tem Rogério de novo. Então, a todos vocês, um grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.